E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A polêmica tomou conta do futebol brasileiro após a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, denunciar uma suposta irregularidade na primeira partida entre Volta Redonda e Fluminense, válida pelo Campeonato Carioca. A entidade máxima do futebol nacional solicitou que o jogo fosse reiniciado, alegando que houve um erro que comprometeu a legitimidade do confronto. A notícia caiu como uma bomba no meio esportivo e gerou debates acalorados entre torcedores, dirigentes e especialistas. A CBF argumenta que um erro técnico teria influenciado diretamente o andamento da partida, colocando em xeque a integridade da competição. Embora a entidade ainda não tenha revelado publicamente todos os detalhes da denúncia, fontes internas indicam que a falha estaria relacionada a questões de arbitragem ou até mesmo a um problema estrutural na condução do jogo. O caso levanta questionamentos sobre o protocolo de revisão e a atuação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ. O Volta Redonda, mandante da partida, se pronunciou rapidamente, afirmando que desconhece qualquer irregularidade que justifique a anulação do jogo. O clube reforçou que respeita as decisões das entidades esportivas, mas que considera a medida exagerada. Já o Fluminense, que tem um histórico de envolvimento em decisões polêmicas nos tribunais esportivos, preferiu adotar uma postura mais cautelosa, aguardando a oficialização da denúncia antes de comentar o caso publicamente. Especialistas em direito esportivo avaliam que um possível reinício da partida seria um caso raro no futebol brasileiro. Geralmente, erros de arbitragem são considerados parte do jogo e não costumam levar à anulação de partidas, a menos que haja um equívoco grave de aplicação das regras. Se a denúncia da CBF for aceita, isso poderia abrir um precedente perigoso para o futuro do esporte, gerando insegurança jurídica em outras competições. Enquanto os bastidores fervem, torcedores dos dois clubes reagem com opiniões divididas. Entre os tricolores, há um misto de preocupação e indignação, temendo que a equipe seja prejudicada por uma decisão burocrática. Já os torcedores do Volta Redonda veem a situação com desconfiança, suspeitando que a denúncia possa favorecer um clube de maior expressão. O presidente da FERJ, Rubens Lopes, também se manifestou sobre o caso, afirmando que a federação analisará os documentos apresentados pela CBF antes de tomar qualquer decisão. Ele reforçou que a entidade tem autonomia para conduzir o Campeonato Carioca e que qualquer alteração na competição precisa seguir critérios rígidos. Nos bastidores, a pressão é grande para que a questão seja resolvida rapidamente. Caso a partida seja reiniciada, a tabela do campeonato pode sofrer alterações, o que impactaria não apenas os dois clubes envolvidos, mas também as demais equipes da competição. Esse cenário gera apreensão entre dirigentes e treinadores, que já trabalham com um calendário apertado devido às múltiplas competições da temporada. A CBF, por sua vez, busca sustentar sua decisão com base no Regulamento Geral de Competições. Se for comprovado que houve um erro que comprometeu a lisura do jogo, a entidade pode ter respaldo jurídico para exigir a repetição da partida. No entanto, o próprio regulamento estabelece que apenas casos excepcionais justificam esse tipo de medida, o que reforça a complexidade da situação. A polêmica também levanta debates sobre o papel do VAR, árbitro de vídeo no futebol brasileiro. Desde sua implementação, a tecnologia tem sido alvo de críticas constantes por conta de erros e decisões controversas. Muitos questionam se o VAR, que deveria minimizar equívocos, não está contribuindo para aumentar a insegurança e a judicialização do esporte. Caso a denúncia da CBF não seja acatada, a tendência é que o caso se encerre sem maiores desdobramentos. No entanto, se a entidade conseguir convencer as autoridades esportivas da necessidade de reiniciar a partida, o futebol carioca enfrentará um episódio sem precedentes, que poderá influenciar futuras decisões sobre erros técnicos em jogos oficiais. Outro ponto que chama a atenção é o impacto financeiro da possível repetição do jogo. Clubes de menor orçamento, como o Volta Redonda,
podem ser prejudicados por custos extras de logística e preparação. Além disso, patrocinadores e emissoras de TV também podem ser afetados, dependendo do desenrolar da situação. Nos corredores da CBF, o clima é de cautela. A entidade sabe que qualquer decisão será criticada por um dos lados e precisa agir com máxima transparência para evitar que a credibilidade da competição seja questionada. A possibilidade de uma disputa judicial não está descartada, o que poderia arrastar o caso por semanas ou até meses. Enquanto a polêmica se desenrola, os torcedores aguardam ansiosamente uma definição. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao caso já figuram entre os assuntos mais comentados, com opiniões inflamadas de ambos os lados. Para muitos, a situação expõe as fragilidades da organização do futebol brasileiro e a necessidade de regras mais claras para lidar com esse tipo de impasse. Independentemente do desfecho, o episódio entra para a história do Campeonato Carioca como um dos momentos mais controversos da competição. Resta saber se a CBF conseguirá convencer a FRJ e os demais órgãos responsáveis de que a única solução justa para o caso é reiniciar a partida, ou se a polêmica acabará sendo apenas mais um capítulo nas inúmeras disputas extracampo do futebol brasileiro. O futebol é apaixonante justamente por episódios como esse, onde a emoção transcende as quatro linhas e ganha novos contornos fora de campo. Para a Volta Redonda, Fluminense e todo o cenário esportivo nacional, esta é mais uma prova de que, no Brasil, a bola nunca para de rolar, mesmo quando os holofotes já se apagaram. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O impasse envolvendo a primeira partida entre Volta Redonda e Fluminense promete arrastar-se por mais alguns dias, enquanto a CBF e a FRJ analisam os documentos e provas apresentadas. Enquanto isso, especialistas do meio esportivo debatem se a intervenção da CBF é justificada ou se representa uma interferência excessiva na condução do Campeonato Carioca. O episódio já é tratado como um dos casos mais inusitados do futebol brasileiro recente. Nos bastidores, dirigentes do Fluminense avaliam os possíveis impactos da decisão. Se a partida for reiniciada, o clube terá que refazer sua estratégia, o que pode prejudicar o planejamento da comissão técnica para o restante da temporada. O desgaste físico dos jogadores também é uma preocupação, já que o tricolor tem um calendário apertado e precisa administrar suas forças entre as competições estadual, nacional e internacional. Por outro lado, o Volta Redonda teme que a repercussão do caso possa prejudicar sua imagem. O clube tem se destacado nos últimos anos como uma equipe competitiva no cenário estadual e não quer que a polêmica ofusque seu desempenho dentro de campo. Além disso, a diretoria teme que uma eventual decisão desfavorável possa impactar financeiramente o clube, que já lida com recursos limitados em comparação com os grandes do Rio. A incerteza também afeta os torcedores, que se perguntam se a competição está sendo tratada com o devido rigor. Muitos acreditam que a arbitragem brasileira precisa de melhorias urgentes para evitar que casos como esse se repitam. A desconfiança sobre a credibilidade do futebol carioca já vinha crescendo nos últimos anos, e a nova controvérsia só reforça a necessidade de reformas estruturais. Além do aspecto técnico, a possível anulação do jogo levanta questões jurídicas. Se a CBF conseguir respaldo legal para sua solicitação, isso pode abrir precedentes para que outros clubes recorram a medidas semelhantes em casos futuros. Em um cenário onde a judicialização do esporte se torna cada vez mais comum, há o risco de que resultados dentro de campo passem a ser constantemente questionados nos tribunais esportivos. A relação entre a CBF e a FRJ também entra em foco com esse episódio. Embora a Federação Estadual tenha autonomia para organizar o Campeonato Carioca, a intervenção da CBF sugere que a entidade nacional pode exercer influência sobre as decisões regionais. Isso gera um dilema sobre até que ponto a CBF deve intervir em competições que não organiza diretamente. Enquanto a decisão não é tomada, treinadores e jogadores precisam lidar com o aspecto psicológico da incerteza. A indefinição sobre o futuro da partida pode afetar a concentração das equipes,
que precisam manter o foco em seus compromissos, sem saber se terão que disputar novamente um jogo já realizado. Esse tipo de situação pode desestabilizar atletas e comprometer seu rendimento em outras partidas. A repercussão do caso também chegou ao cenário político do futebol. Alguns conselheiros e dirigentes de outros clubes do Rio de Janeiro começaram a se posicionar, questionando se a denúncia da CBF favorece um clube específico. A suspeita de que forças externas possam estar influenciando a decisão levanta dúvidas sobre a imparcialidade das entidades esportivas. A mídia esportiva acompanha cada desdobramento com atenção, ciente de que a decisão final pode ter consequências além do Campeonato Carioca. Jornalistas especializados já debatem como o episódio pode influenciar futuras competições e se a medida da CBF será aceita sem questionamentos ou gerará resistência por parte da FRJ e dos clubes envolvidos. Independentemente do desfecho, o episódio reforça o quanto o futebol brasileiro ainda enfrenta desafios na sua organização. Em um momento em que a profissionalização e a transparência são exigências cada vez maiores por parte dos torcedores, casos como esse mostram que ainda há um longo caminho a percorrer para garantir que os campeonatos sejam disputados de forma justa e sem polêmicas extracampo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.